Olá, olá! Como prometido, tô aqui de volta, hein, gente? Falei pra vocês que era só um break que eu voltava, tô aqui de volta, olha, super acompanhada, só engravatados aqui, tá? Executivos, oficiais, ou ex-oficiais, mas embaixador, sempre embaixador, né? Estou aqui do meu lado com a Luísa Vasconcelos, já conhecido da comunidade brasileira, também com ali, na outra câmera, que vocês veem ali do outro lado, tá? Começando ali pela pontinha, o Alexandre Guedes Brum. Alex. Isso ok, gente, desculpa. Alex Guedes Brum, que é mestre de estudos estratégicos de defesa e de segurança, vai falar sobre um livro aqui que está lançando sobre a comunidade brasileira aqui na Flórida, bem interessante, tá? Do lado dele, o embaixador Alexandre Ador Neto, que já serviu o Brasil aí em muitas embaixadas por aí afora, também vai falar com mais detalhes daqui a pouquinho e falar sobre o tema da cidadania, ou perda da cidadania em algumas questões quando você opta por outra cidadania que não a brasileira, enfim, um tema um pouco complexo, mas bem interessante, que tenho certeza que todos vocês vão ter alguma dúvida em relação a isso, fica ligado aí que ele vai falar. E no cantinho ali, o Luiz Henrique Perlingeiro, falei certo? Falou certo. Gente, bom dia, começando aqui pelo Aloísio. Muito bem, muito obrigado por nos ter convidado, por estarmos aqui, nos receberem também. Esse é o terceiro Summit Brasil-Flórida, que é organizado pela Brasil International Foundation, junto com o nosso associado, o Brazilian Business Group, e também com a Florida Atlantic University, que é uma instituição local, é uma universidade que todos conhecem, 35 mil alunos aproximadamente, e que também é nossa associada em vários eventos e também em programas que incluem também o Brasil. O objetivo do Summit é discutir temas relevantes a cada ano, e evidentemente esse ano foi um ano muito importante para o Brasil, e algumas coisas aconteceram e são de impacto na comunidade. Quer dizer, como um todo, nós estudamos a comunidade, queremos desenvolvê-la, sempre procurando integrar os brasileiros imigrantes nas sociedades onde vivem. A Brasil International Foundation concedeu uma bolsa de estudos ao nosso brilhante Alex Guedes Brum, que completou esse estudo, e que é o Brasil, o título do livro, Brasileiros no Exterior, o caso da Flórida. Nós sonhamos em fazer outros casos de outros brasileiros no exterior. O assunto da perda da nacionalidade, que foi objeto de decisão em cima de parecer do ministro do Supremo Tribunal Federal Barroso, ele é um assunto de extrema importância, que nós achamos que a comunidade também tem que se posicionar, porque ela afeta todos nós que optamos por ter também uma segunda nacionalidade. E essa aquisição de segunda nacionalidade foi feita de acordo com os termos da Constituição, por razões que serão discutidas proximamente e também no Brasil, que nós vamos liderar o movimento. Essa nacionalidade nos faria perder automaticamente a nacionalidade brasileira, o que é de suma importância. E finalmente o Luiz Henrique Perlingeiro, que vai falar sobre casos e dificuldades que os brasileiros encontram quando vêm para o estrangeiro e aqui se investem e passam a viver. Ok. Aí, bom, enfim, como ele já falou, esse evento acontece amanhã, tá? No decorrer aí da nossa live, também nossa produção vai estar colocando mais informações sobre como você faz para participar. Tenho certeza que depois dessa entrevista aqui você vai ficar com vontade de conhecer de perto, conversar com eles e saber um pouco mais. E vamos começar falando desse assunto que é o mais polêmico, que eu considero mais polêmico. Vamos falar aqui com o embaixador Alexandre Ador Neto. Primeiramente, obrigado, eu peço isso aí, pegar no microfone. Obrigado pela sua presença. Ele que já serviu em várias embaixadas pelo Brasil, tem uma grande carreira diplomática aí de décadas, né? A última foi a Sérvia, ocupou um cargo diplomático na Sérvia, é isso mesmo? Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, é uma alegria estar aqui com vocês, nesse microcosmos brasileiro,
na Flórida, né? Que, claro, em relação a 20 milhões de habitantes na Flórida seria micro, mas que com presença brasileira de centenas de milhares, né? Na Flórida já não é micro, já é uma presença imponente como quantidade e certamente como qualidade também. Então é muito importante levantar essa questão. Só para esclarecer, já que você falou de várias embaixadas, eu realmente, ao longo de 20 e tantos anos, trabalhei em embaixadas como Moscou, Luanda, Angola, embaixada em Belgrado. Aqui nos Estados Unidos eu trabalhei como cônsul-geral em Chicago e também cedido pelo nosso ministério, a OEA, Organização dos Estados Americanos, como secretário de chamada Segurança Multidimensional, na sede em Washington. E me aposentei há alguns anos, mas continuo interessado em questões ligadas à nossa cidadania, claro, aos brasileiros, no exterior, evidentemente, por condições gerais de acesso material melhor, né? Para uma boa parte dessa comunidade, há toda uma contribuição que essas comunidades no exterior podem dar ao nosso país. E a questão do acesso a uma segunda nacionalidade agora, né, se vê numa situação que judicialmente pode lançar muita dúvida. Ou seja, se nós formos verificar o artigo 12 da Constituição de 1988, com algumas emendas constitucionais, né, você tem o acesso à cidadania brasileira, né, de acordo com a lei brasileira normal, ou de brasileiros nascidos no exterior, mas de pais que estão trabalhando, etc. Há uma série de condições. Agora, como é que um brasileiro pode perder a nacionalidade? Aí você tem apenas 2 casos básicos, né? Um brasileiro naturalizado que tenha, por sentença judicial, comprovado o fato de que ele desenvolveu atividade nociva ao interesse nacional. Seria um caso de um crime? Exato, alguém que tenha se nacionalizado brasileiro e que tenha praticado qualquer ação, pode ser crime comum, pode ser espionagem, né? Pode ser formação de quadrilha, algo que fira o interesse nacional brasileiro, né? Esse brasileiro, não nato no caso, né, mas naturalizado, pode perder a cidadania brasileira por sentença judicial. E o segundo caso é quando ele adquire uma nacionalidade outra, uma nacionalidade estrangeira, mas sem nenhum benefício específico. Ou seja, ele está dando a ideia de que prefere uma outra nacionalidade à sua nacionalidade brasileira, né? Mas você tem, então, um caso, né, de exceção, claro, na próprio texto constitucional, né, se ficar comprovado, né, que há um benefício, seja no seu exercício do dia a dia, né, exercício de cidadania, seja também, você trabalhando no exterior, vantagens de trabalho, ou vantagens tributárias, né? Isso aí eu suponho que o perlingeiro que está mais nessa área aí poderá esclarecer mais especificamente, né? E o que nos preocupa agora é que houve um caso relativamente recente em que uma cidadã brasileira nata, né, veio para os Estados Unidos, casou-se, obteve aqui um green card, que obviamente a autorizava a viver e trabalhar aqui, separou-se, casou-se de novo, e por motivos que não ficam claros, numa certa altura, ao que tudo indica pelas provas do processo, assassinou o marido e fugiu para o Brasil, né?
isso deu origem a um pedido de extradição, né? E na prática brasileira e no próprio texto legal, brasileiro nato não é extraditado, mas houve uma interpretação, né, no Supremo Tribunal Federal, em que o voto do relator acabou sendo majoritário, não no Supremo pleno, né, mas numa turma do Supremo, que são 5 ministros, e apenas um deles se opôs a essa decisão de que essa senhora teria perdido a nacionalidade brasileira, então era uma estrangeira que poderia ser extraditada. Né? Eu acho, pessoalmente, que houve uma certa irritação moral quanto a esta senhora ter assassinado o marido. E ter resolvido ir para o Brasil só para garantir alguma impunidade. É claro que, do ponto de vista formal, ela poderia ser julgada no Brasil também. Mas a decisão dessa turma do Supremo foi no sentido de que ela perdeu a nacionalidade porque não ficou comprovado que ela teria garantia, seja no seu dia a dia, de residente nos Estados Unidos, seja no trabalho, comparando a situação do green card e a de cidadã norte-americana, o que resulta de uma análise insuficiente. Ou seja, há meios de provar claramente que, do ponto de vista legal, inclusive tributário, né, e até de ascensão profissional, como cidadão norte-americano, numa série de categorias funcionais, você tem muito mais possibilidades de melhoria do que como estrangeiro com green card. Claro. Isso aí é para dar só um panorama geral. Claro. Então, claro, o que nós estamos querendo pedir a atenção das pessoas, né? Quer dizer, você pode ter um brasileiro perfeitamente satisfeito, morando aqui nos Estados Unidos, etc., em que para ele, no dia a dia atual, parece que continuar sendo cidadão brasileiro não tem tanto interesse. Mas podem surgir situações em que isso se torne crucial. Um retorno ao Brasil, ou relação importante, né, que pode ser empresarial, financeira, etc., com o Brasil, toda uma série de situações. E se ficar caracterizado, se for comprovado que o mero green card é suficiente para uma vida estupenda nos Estados Unidos e que, portanto, pedir a cidadania americana mostra que você está meio que menosprezando a sua cidadania brasileira, isso pode ter decorrências muito graves. E eu já falei com algum entusiasmo, e talvez um pouco demais, então não é que falou demais. Tenho mais questionamentos ainda sobre isso, calma aí, peraí. Porque me parece que num passado já era assim, quando você optava por ser cidadão americano, você deixava de ser cidadão brasileiro. E depois mudou, e aí você pôde manter as duas cidadanias. E agora voltaria, então, ao que era antes, né? Que você tem que optar por um ou outro. E aí você falou de questões tributárias, tem uma outra questão também que foi aprovada recentemente pelo governo, que é a comutação da contribuição previdenciária dos dois países. Então, num caso como esse, se você perde a sua cidadania, ou se você opta somente por uma cidadania brasileira, você estaria perdendo também essa possibilidade de juntar as duas contribuições previdenciárias. Quer dizer, quais seriam as implicações mais práticas para o brasileiro do dia a dia? Porque você citou o exemplo de um caso criminal, onde houve um pedido de extradição, mas tem os casos mais comuns, corriqueiros do dia a dia, que é o que atinge a maioria dos brasileiros que está do outro lado, que são essas questões menores, a questão da contribuição previdenciária, a questão empresarial, quer dizer, essa combinação de fatores, ou como o senhor mesmo já citou, às vezes é mais interessante por questões legais ou fiscais ser cidadão de um só ou de dois países, enfim. Gostaria de falar sobre isso. Não, é claro, eu posso esclarecer, mas veja bem, há uma diferença muito grande. O que acontece é que, pela Constituição de 1946, quando se adquiria uma outra nacionalidade, automaticamente se perdia a nacionalidade brasileira. Quer dizer, não era tão automático assim, porque isso exigia um ritual declaratório. Quer dizer, tinha que ficar caracterizado que, de fato, ou seja, tinha que haver uma prova material de que este cidadão brasileiro, ou ex-cidadão brasileiro, tinha adotado uma outra cidadania, o que significava
uma espécie de rejeição da sua nacionalidade, digamos, nativa, sendo meio redundante, na sua cidadania nativa. Mas 42 anos depois, já na Constituição de 88, isso já não acontece. Você adquirir uma segunda nacionalidade, desde que fique claro que você não fez por rejeição ao fato de ter nascido no Brasil, mas porque isso lhe traz vantagens práticas, né? No mercado de trabalho, ou por herança, por desenvolvimento profissional, por uma série de questões do seu dia a dia, então você não está renegando a cidadania brasileira, mas simplesmente escolhendo uma outra, porque essa segunda cidadania lhe traz uma série de desvantagens no dia a dia. No caso aqui, por exemplo, quem conhece muito melhor do que esse é o próprio Perlingeiro ou Aloysio, né? Mas eu sei que como tributação de herança, por exemplo, há uma diferença imensa entre a situação do cidadão norte-americano e a situação do estrangeiro que tem apenas o cartão verde, o green card. Né? Isso é um aspecto. Agora, essas outras questões que você levantou, né, como a questão de cooperação, de contribuições para a Previdência, etc. Quer dizer, tudo isso teria que ser reexaminado. Né? Quer dizer, qual é o receio? É que essa decisão que acabou fundamentando a extradição da senhora Cláudia Hörig, né, para os Estados Unidos, acabe sendo estendida para N outros casos em situações específicas. Entendi. Então eu acho que isso é um momento... Abre precedentes, é isso? Abre um precedente que, dependendo da interpretação que se dê, poderia ser de execução quase automática, né? Então isso afeta 3 a 4 milhões de brasileiros que estão aí distribuídos pelo mundo afora. Eu poderia fazer um adendo muito rápido. Como foi bem colocado, há várias situações tributárias, fiscais, civis, etc. Agora, há também o fato simples da comunidade. O brasileiro vem para cá, o casal brasileiro tem um filho e registra no consulado. E também nasceu aqui, então ele tem as duas nacionalidades. E poderia cair no caso que o Alexandre falou, o embaixador Alexandre falou. Correria o risco de perder a nacionalidade. Exatamente. E você tem implicações curiosas, ou seja, se retroagir no tempo, você tem aí milhões de votos de brasileiros no exterior. Importante também isso, hein? Não é? Teriam sido esses votos inválidos, porque essas pessoas adquiriram uma segunda cidadania, estão rejeitando, né, a brasileira e, portanto, a estão perdendo. Né? Então nós estamos querendo pedir atenção dessas comunidades no exterior, nos Estados Unidos, Europa, Ásia, etc., onde seja, né, América Latina, em que nós temos comunidades importantes de brasileiros. Isso tem implicações práticas. Quer dizer, eu como diplomata, eu fui cônsul geral em Chicago. Né? Então alguém que tem uma cidadania norte-americana adotada posteriormente não vai mais poder registrar o nascimento de filho, não vai poder passar procuração, não vai poder pedir passaporte no exterior, porque ele deixou de ser cidadão brasileiro. E ainda tem uma outra implicação, né? Que se o Donald Trump conseguir aprovar a emenda quer dizer, uma reforma aí da 4ª emenda e não permitir que imigrantes tenham nacionalidade automática americana, então já seria uma outra implicação, né? Seria cidadão de que país, afinal? Filhos de imigrantes, no fundo, mesmo nascidos aqui, não teriam. Exato. Não, e como é que fica essa questão, José? Então isso é muito, ainda, né? Quer dizer, você tem toda a razão de ter chamado a atenção para esse aspecto, porque o que é melhor nesse momento, quanto mais nós discutirmos e levantarmos essa questão, melhor para todos os brasileiros interessados e para todas as pessoas no exterior, nesses países todos, que têm contato íntimo, cotidiano, normal, né, sejam relações empresariais, né, relações de todo tipo com essa comunidade brasileira de tantos milhões nessa altura. Bom, sem dúvida é um assunto que vale a pena sim discutir mais. Hoje a gente está com tempo reduzido, lamentavelmente, né? Você vê que dava para fazer um programa com cada entrevistado, Aloysio. Lamentavelmente não dá, gente. Então vamos passar a bola agora para o Alex Guedes,
Bom dia, ele que está ali no Bom cantinho, dia. Alex Guedes Brum, super jovem. Eu fiquei surpresa assim, de ver tão jovem e já com tantos atributos aqui. Eu olhei um pouquinho ali da sua ficha. Já foi professor assistente de políticas internacionais da África, isso? Durante 5 meses, é isso mesmo? Isso, fui monitor, né, de política internacional africana na PUC. E também fiz estágio em estudos estratégicos na UF. Eu fiz esse livro, na verdade... A UF é a Universidade Federal Fluminense, lá em Niterói, no Rio. E esse livro aqui, que eu vou falar um pouquinho dele, sobre a comunidade brasileira na Flórida, é resultado de mais de 2 anos de estudo, né? Pode falar. Na verdade, 2 anos e 3 meses. Surgiu graças a uma parceria que eu fiz aqui com a Luísa Vasconcelos, que me ajudou muito no projeto, né, através da bolsa, através de ajuda aqui na parte da pesquisa de campo. Então, ele foi minha dissertação de mestrado. Além disso, fiquei aqui na Flórida 2 semanas, né? Durante esse período, entrevistei diversas lideranças comunitárias, como o próprio Luiz Vasconcelos, Adriana Sabino, Elaine Furtado e o Augusto Soledade. Então, foi um período bastante enriquecedor e eu pude tirar conclusões, né? Então, amanhã você está lançando também esse livro sim, lá, né? Olha, gente, eu estou dando uma olhada evento aqui no sumário, vale a pena, tem assuntos bem interessantes. Fala sobre remessas financeiras, sobre investimentos, sobre capital social, migração de capital humano. Isso é mais importante, hein? Porque tem uma questão... É um tema quente, né? É um tema quente, tem uma questão social muito importante envolvendo a imigração do brasileiro nos últimos anos, né? Alexandre, e também, já que isso é um programa informativo de grande alcance, de grande interesse, nós estamos preparando uma edição em inglês, né, que deve estar pronta no futuro próximo, viu? Mas disso informaremos aí no devido tempo. E dentro dessa linha, esse livro em português já está no e-book. Sim, então já está aí ao acesso de todos vocês. Você pode comprar aí. Inclusive eu já baixei. E ele acabou de baixar pela Amazon, tá disponível no Kindle. Olha, eu sou fã da tecnologia, mas eu adoro ter livros em casa para segurar. Toda a né? comunidade brasileira da Flórida está convidada para participar amanhã do evento. Inclusive, a gente vai ter o lançamento do livro. E nessa pesquisa eu descobri que são 3 milhões e meio de 3 a 4 milhões de brasileiros no exterior, que equivale à terceira cidade mais populosa do país, né, virtualmente falando. Seria mais populosa do que Brasília ou Salvador, que são a terceira e a quarta, né? E só na Flórida, com 350 mil brasileiros, equivale a Vitória. Então tem mais brasileiro na Flórida do que na cidade de Vitória, por que é uma exemplo. capital importante do Espírito Santo. Capixaba. E então, olha, capixaba. O Didi ali é capixaba. O que te chamou mais a atenção na comunidade brasileira aqui da Flórida? É que aqui é um Brasil no sul da Flórida. As pessoas vivem, e não todo mundo, claro, mas aqui você consegue passar o dia como se estivesse no Brasil. Você assiste o Globo em casa, a mídia, né? Você tem diversos, mídia comunitária, jornais, você pega o jornal, pega o Gazeta de manhã, lê, você assiste o Globo, é impressionante. E outros canais também. E outros canais. Mas realmente há uma dificuldade, digamos assim, de se desligar dos hábitos brasileiros. Mas não é um problema só, um aspecto só da comunidade brasileira, não, a comunidade latina em geral, tanto a mexicana, a cubana, até a porto-riquenha, que eles são americanos também, todos eles têm essa necessidade de preservar sua própria cultura. Você identificou alguma dificuldade, alguma coisa assim da comunidade brasileira que seria fácil de resolver, ou que de repente as pessoas não consigam outcome the problem, the issue? Você diz relacionado a negócios ou relacionado no em geral, comportamento geral da comunidade. Enfim, mas pode ser em negócios, já que você falou, já que muitos brasileiros têm empresas aqui, né? Social. Eu acho que a associação seria uma boa, facilita, né? Quando você se associa, você
você tende a trazer, aumenta as suas chances de ter bons resultados, aumenta o seu relacionamento na comunidade, né? Eu lembro quando eu, inclusive, uma década atrás, quando eu fiz o primeiro intercâmbio, havia aquele pensamento que vamos fazer intercâmbio e você esquecer do brasileiro para poder se integrar naquela comunidade, que eu percebi que esse não necessariamente é o caminho. Você pode se integrar à sociedade norte-americana e ao mesmo tempo manter os seus laços com o Brasil. Isso não é nenhum impedimento, muito pelo contrário, talvez enriqueça a experiência, né? Aí quando você falou de associação, você cita diretamente a necessidade das pessoas participarem mais de entidades, é isso? Que possam ajudá-lo num crescimento econômico, social? Pessoal, social e econômico, né? Em negócios. Eu questiono isso aponto isso porque uma das coisas que se fala muito dos brasileiros aqui na Flórida é que o brasileiro não é unido, né? Então realmente há uma dificuldade de fazer uma aglomeração de brasileiros em torno de alguma... uma função social, digamos assim. Pois não, senhor? Não, eu queria fazer um comentário rápido. Concordo com você quando você fala na dificuldade de membros da comunidade brasileira ou latino-americana, né, vamos dizer, de se deslocar, integrarem-se melhor aqui, mas não é só isso. Quantas vezes a gente já não ouviu notícias, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa Ocidental, de originários de países asiáticos em que ainda se mantém a tradição de os pais escolherem a noiva, entende? Ou seja, o emigrante, ou emigrante quando sai, imigrante, onde chega, né, ele vive essa esquizofrenia, ou seja, ele tem que ver como ele administra com o orgulho necessário, ou não, dependendo da situação individual, a questão das suas raízes, e como se entrosa na nossa sociedade. Mas ele não precisa rejeitar, né, a comunidade de origem. É uma questão de fazer isso de uma maneira ativa e saudável, né? Com certeza. E eu trato disso no livro, como que o próprio governo brasileiro poderia criar políticas e práticas para se aproximar dessa comunidade, para poder incentivar, e é uma coisa que eu vi que tem alguma coisa, mas não é, ainda falta muito. Acho que o governo brasileiro poderia participar. Por coincidência, eu estou bem nesse capítulo, capítulo 3, né? Isso, as políticas e práticas de vinculação do Estado brasileiro para as suas comunidades. Se eu puder acrescentar rapidamente, isso é um dos objetivos também da Fundação, e o Alex tem trabalhado conosco. Nós queremos aprofundar esses estudos, por isso que o livro é Brasileiros no Exterior. Que esse fenômeno também acontece em outros lugares. E respondendo a sua pergunta, o seu comentário, o brasileiro criou essa fama de que ele não se junta e tal. Isso não é muito verdade, embora a gente fale, porque nós sabemos a força das igrejas aqui, o pessoal se junta nas igrejas. Quer dizer, nós mesmo, quando criamos o Brazilian Business Group, foi há 12 anos atrás, já havia a Câmara em Nova York, de Miami, perdão, etc. E muita gente dizia, mas aqui ninguém vai participar e tal. Não é verdade. Você apresentando bons trabalhos, o Summit, por exemplo, nós apresentamos, outras realizações que nós fizemos no ano passado 53 eventos no sul da Flórida. Quer dizer, e todos com comparecimento de novos membros, etc. Então, tem que ser um pouquinho otimista. Agora, o pertencimento, que é esse brasileirismo, devemos manter também. Mas também se integrar na comunidade brasileira. Exatamente. Oi? Didi? Oi, desculpa, tá com algum problema? Não? Ok. Tá bom. Bom, desculpa, você ia falar alguma coisa? Não, eu ia falar sobre as políticas possíveis políticas, né, que podem ser criadas pelos países de origem, no nosso caso o Brasil, para poder estimular essa criação de laços com o próprio Brasil também, né? Que poderia também facilitar a vida daqueles que vivem aqui. Então, promoção da cultura, promoção do já há alguns projetos isolados, né? O governo brasileiro já ajuda de alguma maneira, que já se criou há um tempo atrás um ponto de cultura aqui, quer dizer, há pequenos projetos isolados, mas eu concordo com você, talvez precise de uma presença maior do Estado, né? Olhando para aqui, o diplomata aqui talvez entenda melhor essa colocação aí
Por que é tão complicado para o governo brasileiro ter uma política mais abrangente para os brasileiros que estão fora, né? Olha, sem querer fazer uma análise muito profunda, mas você tem uma questão histórica aí, é que até a década de 80 o Brasil era um país de imigração, ou seja, recebendo estrangeiros no nosso território. Né? Então, essa saída em volumes apreciáveis, né, de brasileiros para o exterior é coisa dos últimos 20, 30 anos. Né? No nosso ministério já há inclusive mudanças dentro da estrutura. Antigamente você tinha um departamento consular, por exemplo, que no fundo atendia brasileiros no exterior que precisavam tirar um passaporte, fazer um documento qualquer, uma procuração, etc., com validade jurídica, né, comprovada, etc. Hoje o que você tem é uma área de comunidades brasileiras no exterior e consular. Ou seja, o consular passou a ser apenas um aspecto e não necessariamente o mais importante. Mas o que você de fato precisa ainda é ter uma chamada política de Estado. Ou seja, você ter uma política com uma visão estratégica de longo prazo sobre como dar atenção a essas comunidades e não algo ainda nessa fase de elaboração. Eu acho que o Ministério tem avançado muito, mas realmente precisa ter uma presença mais ativa no dia a dia junto a essas comunidades. Haverá certamente uma questão de recursos. O Ministério de Relações Exteriores no Brasil deve ser hoje responsável por 0,5%, 0,6% do orçamento, né? Então, nem 1% é dedicado a todos os custos do nosso Ministério, mas eu acho que realmente está no momento de uma política mais global, mais abrangente e de longo prazo, como presença permanente junto às comunidades. Outro aspecto que a gente não pode esquecer é que há um contingente relativamente grande do que se convencionou chamar de indocumentados. Né? Como naturalmente as representações brasileiras são oficiais, seja o setor consular de uma embaixada, seja um consulado geral, às vezes há cidadãos brasileiros que têm receio de se aproximar muito do consulado exatamente porque estão nessa situação de visto vencido, etc., o que se chama corretamente e elegantemente de indocumentado. Elegantemente, sim. Mas eu acho que não é nem... Pois não, desculpa. Não, desculpa. Pode continuar. Não, queria... E por que eu acho que o Brasil deveria estabelecer políticas, né, para essa comunidade? Não só porque essas pessoas são cidadãos, né, uma comunidade brasileira aqui, as pessoas são cidadãs do Brasil, mas também porque poderia trazer benefícios para o próprio país, como por exemplo, o Brasil só no passado enviou essa comunidade no exterior enviou 2,6 bilhões de dólares, o que é bastante significativo. Certamente. Então, não só pela questão das remessas, mas também por outras questões mais simbólicas, tipo a rede de contatos que você pode criar, atrair profissionais brasileiros altamente qualificados que já moram nos Estados Unidos, mas que poderiam contribuir de alguma forma com o país de origem, em projetos. Então, não só por esse benefício para o país, mas também porque essas pessoas são cidadãs e merecem a atenção do Estado brasileiro. É verdade. Bom, a gente torce que melhore, principalmente agora, já que o atual presidente teve uma votação tão expressiva no exterior. Quem sabe aí não sensibiliza o Ministério de Relações Exteriores para olhar com olhos mais carinhosos, mais abertos assim para o exterior, né? Quem sabe? Mas, enfim, não vou fazer aqui a pessimista, porque já estou aqui há 18 anos e eu percebo, assim como a Luísa também já colocou, nos últimos 10 anos a história tem sido diferente, né? As coisas estão mudando, estão melhorando, a comunidade tem crescido realmente e algumas coisas estão já sendo alguns
algumas questões sociais já são mais vistas pelo governo brasileiro. A gente tem um problema, por exemplo, agora do consulado, que já está pequeno para a quantidade de demanda de serviços, de acesso, quer dizer, e essa também é um problema que o governo brasileiro precisa olhar com mais cuidado, que é a questão da oferta e demanda de cada consulado especificamente, né? Tentar sempre fazer um update da quantidade, o quanto que a comunidade cresce naquela região, porque acaba que os serviços consulares ficam defasados ou ineficazes em relação à demanda muito grande, e aí chove enxurrado. O que a gente recebe aqui todo dia tem e-mail, tem telefonema, tem gente reclamando do consulado, mas não é bem assim também, gente. Eles têm algumas limitações, a gente tem que ver os dois lados, né? Mas aí cabe ao governo resolver essa questão, talvez essa limitação aí dos consulados. Mais alguma coisa? O último acréscimo, Sem bem dúvida. rapidamente, é que a própria comunidade brasileira na Flórida, através das suas organizações, eu entrevistei diversas lideranças comunitárias do Centro Cultural de Miami, do BBG, e, enfim, do Rotary, e a própria comunidade vem se organizando e Superando algumas dessas lacunas. É verdade. Tá bom, obrigado. E com Olha outro lá. voto, por favor, vamos convidar todos que Convidar compareçam amanhã todos. Claro, ainda o centro. Pelingeiro ainda vai falar, ainda tem tempo para você, temos tá? o Pelingeiro. É verdade. Mas não, claro, sem dúvida. Olha só, vamos sim convidar todo mundo para conhecer de perto aqui, opa, não está vendo direito aí, brasileiros no exterior, o caso da Flórida, que realmente é um caso bem diferente, até por questões climáticas, né? É por isso que a gente se sente tão no Brasil. Eu sou nordestina, então, nossa senhora, o clima daqui é igual o do meu estado. Então, a gente se sente mesmo no Brasil, estando fora do Brasil, tá? Então tá aqui, ó, brasileiros no exterior, o caso da Flórida, do Alex Guedes Brum, que também está sendo lançado amanhã no Brasil Florida Summit, que acontece, eu tenho aqui a cola, peraí. E daqui a pouco tem uma perguntinha também, alguém está fazendo uma pergunta aqui, sobre a cidadania, depois eu volto aí, porque eu acho que não ficou muito claro, talvez, mas vamos passar pro Pelingeiro e depois a gente volta aí para as questões, tá? A Brasil International Foundation e o Brazilian Business Group é que promovem esse evento amanhã, junto com a Florida Atlantic University, no Centro Educacional em Las Olas. Mais informações sobre como você faz para participar desse evento, daqui a pouco na nossa página você tem também, encontra na página do próprio BBG, ou do evento, tá? Agora, bom dia, finalmente sua vez, hein? Não, vai. Luiz Henrique Pelingeiro, que faz parte do Westchester International. Westchester. Isso aí que o Luiz falou, entendeu? International Group, no Rio de Janeiro, desde 2002. O que é esse Westchester International? Bom, o Westchester foi fundado aí pelo presidente, aí, o Luiz, em 89, tá? Então está aqui nos Estados Unidos desde 89. E a gente tem duas caixinhas, né? A primeira é proteção patrimonial e planejamento sucessório e tributário internacional para brasileiros, né? E essa caixinha cresceu, a outra veio como filhote dessa depois da crise de 2008, porque o Brasil ficou caro e a Flórida ficou barata. Então o pessoal descobriu a Flórida. Então a partir daí você teve muitos investimentos, etc. E nós criamos todo um mecanismo que a gente chama Doing Business USA. E Flórida, quer dizer, ao longo desses anos todos continua, quer dizer, o Brasil continua sendo o primeiro ainda o primeiro parceiro comercial da Flórida, com transações de 19 bilhões ano, último censo 2017, e você tem muitos pequenos e médios empresários que vieram empreender aqui e continuam vindo empreender aqui. Quer dizer, hoje o último dado, PIB da Flórida, primeiro trimestre, não é novidade, $1 trilhão, quarto estado dos Estados Unidos. Se fosse um país, seria o 18º do mundo. Então isso tudo faz com que seja um ambiente atrativo para negócios. E falando de cidadania, quer dizer, olhando o lado, quer dizer, o Westchester, nós temos uma área que cuida, que a gente chama de estudo pré-imigratório. Quer dizer, antes de você pensar em projeto de vida, mudar para os Estados Unidos, olha a tua parte tributária, olha a tua parte societária, porque você tem família que você está deixando, você tem bens que você está deixando lá no Brasil, e você tem que olhar
esse lado, a gente costuma dizer, quando botar o green card no bolso, você tem que pensar 2 vezes, porque nós temos casos, por exemplo, reais, de famílias que se habilitaram ao EB-5, que é aquele visto de investidor, estavam no meio do processo, quando nós fomos fazer o estudo para ela, quando ela é herdeira de um grande grupo lá no Brasil, e só de dividendos ela ia pagar aqui nos Estados Unidos de imposto $1.600.000. Então ali, vamos reposicionar, mas reposicionar como? Já está na segunda fase. Então, esse tipo de cuidado tem que tomar, né? Outro cuidado que tem que tomar é o seguinte: é grande, tem negócio, é competitivo, tem segurança jurídica. Agora, olha o mercado primeiro. Você tem muitos casos, vocês, de insucesso. Grandes de insucesso. Grandes investidores. Vêm para cá e quebram. 6 meses, fecharam as portas. Um ano, fecha a porta. Por quê? Tem que fazer o trabalho. Principalmente restaurante. Isso. Porque, historicamente, nos Estados Unidos, tem uma estatística da American Restaurant que é 60% dos restaurantes quebram em 3 anos. Então, imagine quem vem lá do Brasil. Fora, Tá certo? Então, você fazer um business plan, você fazer um market study, é importantíssimo. Né? É isso aí. Vamos falar sobre os pequenos empresários, porque quando se fala aí de empresários brasileiros, investimentos do Brasil para a Flórida, toda a gente está falando aí de uma parcela de investidores com somas vultuosas de dinheiro. E os pequenos investidores na Flórida? Não, nós estamos falando exatamente os pequenos investidores na Flórida. Vou dar um exemplo para você. A gente tem nicho de investidor que está entrando aqui em negócio de $100 mil, $150 mil. Não é tão. E o trabalho é o mesmo. O que eu diria é o seguinte: o dever de casa tem que ser o mesmo. A metodologia tem que ser a mesma. Mas o que diz as estatísticas desses empresários brasileiros que estão aí entre, sei lá, entre 100 e 500 mil, digamos, né? O que igual, é semelhante. É semelhante, é impressionante. É semelhante. Então, é semelhante. Então tá aí, independente se você é um mega investidor, um investidor pequeno, se vem aqui para abrir um restaurante pequeno, às vezes tem gente que vende um imóvel no Brasil e investe tudo aqui. Antes da hora, né? Ele vende às vezes antes da hora. Em restaurante não, em uma empresa, né? Estou citando restaurante especificamente porque houve casos bem recentes de vários que fecharam. Chama mais atenção. Que não tiveram mais do que 6 meses ou 1 ano de sobrevida. Mas tem outros tipos de investimentos também que a gente vê o tempo inteiro o brasileiro chegando aí e dando errado. Aqui, ó, vou pegar uma cola para você aqui, rapidinho, só de restaurante pequenos. Sorry, close. Né? Pobre conhecimento a respeito os fatores. Pobre conhecimento a respeito da competição. Localização indevida, olha só. São coisas básicas. Pobre promoção no restaurante. Marketing, exatamente. Inconstante oferta, que você muda ali, põe, né? Põe vou atender quem, põe uma coisa e outra. Um dia vende coxinha, outro dia vende exatamente. E também uma falta de ideias originais para você estar podendo promover e desconhecimento da concorrência. Quer dizer, você teve até grande restaurante que fechou recentemente, que o cara declarou o seguinte: não, eu não sabia que Miami era sazonal. Não, o cara declarou isso. Né? Então, enfim. Quer dizer, é o básico, né? Não sabia o básico. E ainda você falou o primeiro item aí, que é a questão da concorrência, isso? Isso, exatamente. Isso aí é um assunto interessante, porque na verdade o brasileiro, quando ele vem para aqui, ele acha que ele não tem concorrência, que o produto dele é o melhor. E o assessor dele é o primo do primo. É primo, exatamente. A gente costuma dizer o seguinte, isso aí, exatamente. Tem um case aqui que eu vou apresentar amanhã, que o cara contratou a MP Consulting. Sabe quem é? Meu primo? Meu primo consultoria. Deve ser meu primo consultoria. Então acontece sim isso. A gente está rindo aqui, mas na prática eu vejo isso acontecer o tempo inteiro, gente. Todo dia entra gente aqui. Minha filha. Minha filha. Não, o Zicomar, que é o dono daqui, ele é talvez a pessoa com mais amigos na Flórida e todo mundo liga para ele o dia todo. Então de vez em quando liga aqui um amigo com uma ideia maravilhosa, assim, que vai descobrir a América, que está vindo do Brasil, que é um produto que ninguém tem, que ninguém isso, que ninguém aquilo. E aí às vezes a gente fica escutando aqui, olha lá, o Zigomar acabou de chegar aí. Estou fazendo uma citação aqui só para localizar a coisa, mas a gente vê isso acontecer na comunidade brasileira o tempo inteiro. Pessoas chegando com um produto que não tem concorrente. Então, talvez seja um pouco por aí também. Tem uma certa arrogância do empresário brasileiro de achar que aqui vai ser o diferencial da América. E você tem as estruturas. Mas é ingenuidade. Ingenuidade também? E você tem as estruturas
à disposição para ele contratar, que não são caras para um pequeno negócio, o cara contratar um estudo de mercado, etc. E, aliás, a gente diz o seguinte, né? Até fica barato quando mostrar para ele que o caminho estaria errado. Então, ele fez um seguro para o negócio dele. Vai, né? Economizar por não errar. É que a palavra consultoria assusta um pouco. As pessoas já acham que você está falando de uma coisa inacessível, financeiramente inacessível. Né? E às vezes não é bem assim também, tá? Vale a pena conversar e consultar o consultor, né? Para saber se compensa ou não contratar os serviços, enfim, tudo se resolve conversando. Olha só, tem uns comentários aqui, mas eu vou voltar agora pro Alexandre, desculpa, embaixador Alexandre. Sempre embaixador, é isso? Mesmo fora de cargo, continua o tratamento de embaixador, né? Olha, isso aí são tradições, né? Ou seja, um general da reserva continua sendo general? Reserva, a reserva. O ministro, né? Que já não é mais ministro. Enfim, então olha, embaixador, se você preferir dizer ex-embaixador, também pode. Embaixador da reserva. Não, mas reserva é Força Armada. Eu sei, é novo. Embaixador aposentado. É claro, gente. Olha, tem aqui a Marisa que pergunta sobre, eu acho que não ficou muito clara a questão da dupla cidadania. Ela questiona assim, o caso da cidadania da Cláudia, né, que foi o que você falou, abre precedente, mas o Brasil poderia tornar automática essa perda de nacionalidade em caso de dupla cidadania ou somente em casos específicos. Eu acho que não ficou muito claro aqui se essa perda de cidadania é uma coisa efetiva que vai valer para todo mundo ou se vai ser só analisado caso a caso. Não, essa decisão foi específica em relação ao pedido de extradição dessa cidadã brasileira, em que se decidiu que ela tinha perdido a nacionalidade brasileira, portanto, era uma estrangeira que podia ser extraditada para o país cuja cidadania era a que ela tinha, né, no caso, os Estados Unidos. Então, não é aplicação automática. Mas a questão agora é em que medida, em casos específicos, se pode considerar essa decisão, como eu disse, não foi do plenário todo, né, de uma decisão coletiva dos 11 ministros, foi uma turma de 5, mas de qualquer forma deu validade à opinião do relator, né, em que esta cidadã brasileira, nata, perdeu a cidadania. Não é automático, né, mas pode servir de precedente de interpretação. É isso que nós temos que não só estudar, mas mobilizar as pessoas que estejam diretamente interessadas nisso. Ok, a gente agradece aí a participação da Marisa e de outras pessoas que estão aí do outro lado, olha só. O Maurício Zilbercan, o Marco Dombrovski, a Glaucia Lourenço, Alexandre Cruz, o Jair Coelho, tem-se o Marcelo Andrade, que também dá ali um alôzinho, obrigado pela sintonia. A Joelma Delpra também faz o comentário ali, mas não teremos tempo para falar de todos os comentários. Só um obrigado, um agradecimento para vocês que nos acompanham no live. E para vocês também, obrigado, mais uma vez reforçando o convite, Aloysio, para que todo mundo compareça amanhã. Pois não? Pode? Amanhã, às 2 horas, de 2 às 5h30, na FIU, em Las Olas, é 111 Las Olas Avenue. Okay. Se eu errei, você chega no 110. Você vai ver o movimento lá. E para quem quiser participar, como que faz para se inscrever? Tem um telefone, um endereço, e-mail? Nós temos tem o site do Brazilian Business Group, e que está à disposição, e lá tem todas as instruções. Ok. Obrigado pela sua presença. Obrigado a você por receber. Obrigado vocês também, meninos. Mais alguma coisa para acrescentar? Alguém? Eu queria agradecer esse meninos, porque aos 75 anos é quase um elogio mesmo. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Força do hábito. Né? Estou muito feliz também com essa atividade de comunicação em que vocês alcançam com tanta eficiência e a informalidade simpática e competente de vocês, viu? Eu acho que fica muito atraente a comunidade brasileira ter órgãos de divulgação dessa qualidade, tanto o jornal impresso quanto a rádio. Acho que foi um privilégio para nós 4 podermos expressar aí nossas opiniões e sugestões sobre temas
de tanta importância. Imagina, estamos aqui abertos a vocês, como eu falei, daria para fazer um programa com cada um, estão convidados, aliás, qualquer um que quiser voltar aqui, não tem problema, a gente abre os nossos microfones para vocês. Obrigado, Alex, obrigado Henrique, obrigado, Didi, pelo auxílio aí, luxuoso, e por hoje é só, gente, olha, já fizemos o convite aí, não percam, saibam um pouco mais sobre essas questões que a gente tratou aqui, amanhã no Brasil Florida Summit, na Las Olas Boulevard, tá? Mais informações sobre como participar, você já pegou aqui, e a gente volta amanhã com mais um Gazeta Geral às 10h30, mais informações para vocês. Tchau, tchau! A Rádio Gazeta News abre espaço para os artistas da terra. Terças Culturais.